Olá, bem-vindo ao seu curso de Biofísica Músculo-Esquelética. Eu sou o professor Eduardo Pinheiro, especialista em biomecânica desportiva e de saúde, e nessa primeira fase do curso vamos conhecer os conceitos que fundamentam a física. A breve história da física. Vamos falar de Aristóteles. Apesar de ter existido outros pesquisadores e outros cientistas antes de Aristóteles, mas vamos considerar que a física começou com ele, ok? No início, acreditava-se que só existia movimento e ou trabalho enquanto houvesse uma força sendo aplicada. Sabemos hoje que isto não é verdade. Então, por que uma pessoa tão inteligente cometeu este engano? Aristóteles era muito inclinado à filosofia, o ramo dos pensamentos, e se afastava do campo dos experimentos. E, neste caso, ele acabou tendendo ao sofismo, ou seja, ele encadeou uma série de pensamentos verdadeiros e, como não conferiu na prática, acabou fatalmente chegando a esta conclusão carregada de erros. Apesar disto, ele contribuiu brilhantemente para vários ramos da ciência. Agora vamos falar de Galileu. Galileu começa a discordar de Aristóteles da ideia que o movimento e o trabalho só existe enquanto a força está sendo aplicada. Ou seja, se eu tirar a força, não tem movimento e não tem trabalho, né? Galileu contrariou esta ideia dizendo que a força só é necessária para iniciar ou modificar o movimento, não para mantê-la. Pois quem para o movimento é a força contrária. Ele chegou a esta conclusão pois ele era inclinado ao ramo do experimento, e isto o ajudava a corrigir erros filosóficos. Então agora vamos falar de Newton. Antes de Newton, tudo era filosofia e experimento. O que Newton faz? Baseado na conclusão de Galileu, ele cria a primeira lei da física, teorizando matematicamente tudo o que era falado, criando de fato um referencial interdisciplinar para as outras áreas científicas. Ok? Então, o que Newton fornece para a ciência? Olha, você fala, agora você pega a coisa que está no campo das ideias, vai lá na prática, mas eu vou medir e escrever isso aqui. Porque uma pessoa lá do outro lado do mundo, que não ouviu você falando e não viu você fazendo, ele consegue reproduzir isso de novo com as medidas. Este é o propósito do nosso curso, que tudo que você fale, tudo que você faça na prática, você possa teorizar, escrever, para que outra pessoa possa reproduzir ou você possa conferir depois com maior precisão. Então agora vamos falar de Einstein, né? Até antes de Einstein, qualquer resposta mais bem rebuscada fazia sentido. É como se você estivesse dando duas respostas para a mesma pergunta em uma mesma situação. Não pode ser assim, né? Você tem que ter uma pergunta e uma resposta e acabou. Então, Einstein criou a lei da relatividade. Isso deu mais sentido aos fenômenos físicos. Por quê? Isso explicava a relação entre o tempo e o espaço que um evento estava acontecendo. Que antes ficava isso, o evento aconteceu, mas qual a relação com o tempo e o espaço? Então, eu falo que Einstein, ele fecha a ideia da física quando ele faz a lei da relatividade, ok?